Boa noite, gente. O intuito da aula de hoje é nós fazermos um breve histórico, não é? Da história do Japão, para nós entendermos, não é? O trabalho da espiritualidade, né? Se nós não entendermos, né? Pelo menos um pouquinho dessa história, fica difícil fazer as ligações, né, dentro do ambiente espiritual, né? Se nós entendemos a nossa Umbanda, né, dentro da compreensão, né, dos nossos pretos velhos, dos nossos caboclos, dos nossos índios, né, dos nossos baianos, né, enfim, todas as linhas, todas as falanges, né, entendemos essa participação, esse grupo, né, esses grupos, né, para entendermos o objetivo, o trabalho, a tarefa da Umbanda, né, para entendermos então a Umbanda no Japão, né, que naturalmente vai ser associada, né, então aos grupos, não é, que estiveram presentes na história do Japão, né? Então, isso aqui é um breve resumo, né, para que nós possamos entender, né, essa evolução e finalmente chegarmos, né, na página seguinte, né, que ainda não está escrita, né, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Então vamos lá, né? Eu vou começar, né, a partir do século X, porque os séculos anteriores, né, para que nós entendamos o trabalho hoje, né, não é muito importante, né? Então, o século X aqui no Japão, né, eram aquelas rivalidades entre os vários clãs, né? Então, o poder central não tinha, né, um controle, né, por sobre toda a comunidade, né? Então, os clãs se fortaleciam e formavam, né, as suas forças, né? Então eram famílias, né? Eram famílias que se intitulavam, né, descendentes, né, do imperador, sabe lá Deus, né, se realmente eram, mas elas achavam que eram, né? Então formavam-se ali um monte de clãs, né, e cada um defendia o seu pedaço de terra, uma verdadeira bagunça, né? Mas, né, no final desse século, né, propriamente, né, nós já vamos estar, né, agora no século XVI, né, essas lutas elas vão se centralizando até formar três grandes grupos, né, que nós vamos, né, lembrar o grupo de Oda Nobunaga, né, Takahiro-san, Tashikari Kitakotoaro, né, Oda Nobunaga, né, Tokugawa Ieyasu, né, Toyomi Hideyoshi, né, os três maiores, né, clãs. Esses clãs, né, se uniram, né, vamos dizer assim, centralizaram, né, no final do século XVI, né, praticamente o domínio, né? Mas um desses clãs, né, o Tokugawa Ieyasu, né, ele tinha a intenção de liderar tudo, né? Então, uma batalha conhecida como uma batalha de Nagakute, né, foi uma batalha entre o Tokugawa, né, e o Toyomi, né, o Hideyoshi, né, e ele acabou ganhando, né, então o poder ficou todo centralizado agora, né, um período que nós vamos conhecer como Shogunato, né. Então, o Shogun do Japão, né, acabou se tornando o Tokugawa Ieyasu, né. A partir de agora, ele é o Shogun, ele é o maior, né. Mas essas três forças continuam, né, apesar dele ter vencido, ele não destruiu, né, continuaram aliados, né, foi uma aliança, né, continuou, né, até uma batalha, né, conhecida como a Batalha de Sekigahara, né. Aí nós estamos
Esse período durou de 598 até 1603, né? Tá? Pouquinho antes dessa batalha, né, o nome Hideyoshi ficou marcado na história cristã, né? Hideyoshi, né, teria em 1597, né, decretado a morte de 26 hoje mártires, né, cristãos, né? Decretou a morte, a execução de 26 mártires, né? Então, esse foi um episódio histórico, né, dentro do cristianismo, né? Isso em 1597, né? Aí nós temos, né, dentro desses mártires, né, verdadeiros exemplos cristãos, né? Esses nomes, né, eu vou colocar alguns nomes, né, só para nós termos uma ideia, né, de como então esses cristãos japoneses, né, como eles eram chamados, porque esses nomes eles estarão presentes no nosso trabalho provavelmente, né? Santo Antônio Dainan, São Boaventura de Miyako, São Cosme Takeia, São Francisco Branco, São Francisco de Nagasaki, São Francisco de São Miguel, São Francisco de Divisco, São Gaius Francisco, São Gonçalo Garcia. Notem que, né, muitos, né, jesuítas naquela época eram espanhóis, né? Então São Gonçalo Garcia, né, Soldado Garcia, Sargento Garcia, todo mundo lembra, né? Então dá para lembrar, né? Santa, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, né? Só o nome, né? Você tem que fazer uma associação. Santa Isabel Fernandes, Santo Ignácio Jorge, São Diogo Kisai, São Joaquim Sakakibara, São João Kisaka, São João de Goto, São João Karasumaru, São Luís de Baraque. São Luís de Baraque é um nome que a gente também deve lembrar bem, né, como São João de Goto, porque dentre todos os mártires, né, talvez os feitos deles tenham realmente demonstrado verdadeira fé, né? Por exemplo, o São Luís de Baraque, né, era um jovem de 15 anos, né? Ele ainda não tinha sido batizado, né? Ser considerado, né, como um jesuíta, né? E ele estava lá, né? Eles foram sentenciados à cruz, foram queimados, né? Esse jovem, ele estava ali, né, amarrado, né, queimando, né? As cordas se romperam, né? Ele saiu, os soldados foram para ele, né? Mas não precisou, porque ele agachou, né, de fronte a um jesuíta, né, e pediu para ele que o abençoasse. Abençoou, ele voltou para a cruz e morreu lá, né? Desencarnou. Atitude cristã naquela época, né? Uma outra atitude de fé e confiança, né? Nós tínhamos também São João de Goto, né? O pai dele foi assistir a sentença, né, e disse: meu filho, você está certo, né? Morra para salvar sua alma, e se nós precisarmos, eu, sua mãe, né, nós vamos morrer também pela mesma causa, né? A atitude do filho surpreendeu, mas a atitude dos pais mais ainda, né? Será que hoje nós seremos cristãos assim, né? Será que nós conseguiríamos? Muito bem. A Rádio Vaticano, né, baseada num livro japonês, Timoko, né, fez um filme, né, foi lançado em 2010, né. Seria interessante, né, quem quiser conhecer melhor a história, né, desses mártires, né, assistir o filme, está baseado no livro, né, ela conta direitinho a história desses mártires, né. Em resumo, né, aqui, né, vamos dizer assim, começou uma grande corrida contra, então, os cristãos, né? Mas foi em 1614, né, que
o Tokugawa Ieyasu, né, decreta, né, ele faz um edito, né, realmente banindo todos os cristãos estrangeiros ligados com essa religiosidade, o cristianismo, né, todos para fora do Japão, né? 1614, né? Bom, vamos guardar também esse período, porque em 1614 muitos japoneses, prestem atenção, muitos japoneses, não é, cristãos fugiram para então Filipinas, né? Lá tinha as regências espanholas, né? Então cristãos, eles fugiram para lá, né? Aí nós vamos entender depois desse quadro aqui, ó, né? Muito bem. Então, agora, nos dias de hoje, não é? O que é que todo esse episódio tem a ver, não é, com o trabalho que nós estamos fazendo, aonde, né, nós nos ligaríamos então dentro de todos esses episódios, não é? Nós sabemos que nada é o acaso, né? Bom, a fuga para Filipinas, não é? Quem seriam os filipinos, não é? Quem são esses filipinos que estão vindo lá da Filipinas, estão vindo para o Japão trabalhar, né? Como nós trabalhamos, né? Será que eles não são também espíritos compromissados? São, né? Os responsáveis, eles estão espiando, né? Aqueles espíritos que tiveram que fugir aqui do Japão, né? Imagina você sair de um país como o Japão, um país tão diferente, você ir para um outro lugar, ter que viver lá, né? Enfrentar os problemas de idioma, de tudo, não é? É complicadíssimo, né? Os nossos avós enfrentaram isso. Mas esses espíritos, né, que estão vindo da Filipinas para cá, trabalhar no Japão como nós, né, estão espiando. Eles são os espíritos, né? Muitos, né? Não são todos os responsáveis, mas espíritos compromissados com aquele episódio, né? Então eles reencarnaram na Filipinas, estão espiando a vinda para o Japão, passando pelas dificuldades e tudo que a gente está enfrentando hoje, né? E nós, brasileiros, né? Também nós estamos espiando, né? Só que nós tivemos uma participação ainda mais acentuada, nós brasileiros, né? Os filipinos nem tantos, talvez fossem aqueles soldados que tivessem, né, até coagido aquela fuga, né? Então eles estavam recebendo ordens, mas eles tiveram seu compromisso kármico, né? E nós fomos aqueles que estavam ordenando, aqueles que estavam perseguindo, aqueles que estavam amarrando na cruz, né? Então nosso compromisso é maior que o deles. Em questão de expiação, nossa falta é maior, né? Nós, os brasileiros, né? Então, o reencarne no Brasil, para estarmos aqui resgatando esse compromisso, né? Com esses decretos, 1597, né? De Hideyoshi, né? 1614, de Tokugawa, né? Nós somos intimamente ligados, né? Curiosamente, né, esses 26 mártires, né, eles foram decretados, né, então, né, culpados, foram sentenciados, né, e foi o irmão do governador de Nagoya, não é? Que esteve lá presente, né, executando então esses mártires, né? Quando ele viu que alguns eram crianças, né, que nem o Luiz, né, ele ficou compadecido, né? Mas ele tinha medo do Hideyoshi, né? Porque Hideyoshi e o Tokugawa Ieyasu, Nossa Senhora, né? O Hitler é um companheiro, né? Então, muito medo, né? Aí ele voltou atrás, né? Não conseguiu e fez, executou, né? Então, enfim, né? Todos os espíritos compromissados, né? Ou nós estamos por aqui, ou nós estamos por aqui, ou vamos estar nesse triângulozinho mais tarde aqui do shogunato, né? Ou nós estamos aqui, né? Até 1614 a gente viveu nesse Japão, podemos ter certeza disso, né? Então, Francisco Xavier, né, que era o líder jesuíta, né, espanhol, né? Estava, né, inteiramente compromissado, né, nessa tarefa aqui no Japão. E será que a missão de Francisco Xavier teria acabado aí? Porque o, né, Tokugawa Ieyasu, né,
decretou a saída dos cristãos? Será? Claro que não, né? Então, muitos espíritos jesuítas, né, compromissados daquela época, hoje formam uma falange jesuíta, né, que está ligada ao nosso querido Frei Fabiano de Cristo, né, tá? Então, Francisco Xavier, né, Fabiano de Cristo, né, o nosso jesuíta brasileiro, né, estão intimamente ligados no plano espiritual, como a gente vai ver, né? Muito bem. Agora, vamos começar a entender. Agora eu vou ter que voltar, né? Eu comecei no século X, agora eu vou ter que voltar lá para 1200, né? 1200 começava uma civilização aqui no Japão, né? Que seriam como os índios brasileiros, né? Então, essa civilização é chamada de Ainu. Ainu no Koto Shiteru. Mais ou menos, né? Nem os japoneses sabem, né? Ainu, né? Que significa humano, né? Porque Kamui, né? Nesse dialeto, né? Significa divino, né? Muito bem. Então, por que nós temos que entender essa civilização, né? Vamos começar, né? Essa civilização, né? Foi perseguida a partir de 1400, né? Até 1789, quando eles perderam, né? Uma grande batalha, né? Então praticamente não sobrou muito dessa civilização, né? Hoje se existirem 150 famílias, é muito, né? Pior que os nossos índios, né? Então, os Ainos, né, sofreram grande discriminação, né? Vamos fazer uma ligação? Agora, comparando, né, com a nossa história, os Ainos estariam ligados, né, dentro da nossa Umbanda, a que falange? Os caboclos? Os caboclos não sofreram tanta discriminação. Os negros sofreram, não é? Nas costas, não é? Então, essa civilização, esse grupo de espíritos, se tivesse que adentrar no mundo espiritual, né, eles adentrariam na linha dos pretos velhos. Vamos marcar isso? Né? O senhor pode apagar a luta pra gente, fazendo um favor? Né? Então, vamos, né? Copiar? Depois a gente assiste o filme, né? Que vai estar tudo certinho, né? Pode apagar? Com a graça de Deus, né? Que tudo esteja. Pode apagar, né? Bom, vamos lá, né? Enquanto está sendo a luz está sendo apagada, né? Vamos entender de algumas coisas, né? Fizemos algumas ligações, né? Agora nós vamos voltar lá para Ruanda, né? A colônia espiritual mais antiga que se tem notícia nesse mundo, né? A Ruanda, né? A Ruanda mistificada, a Ruanda cheia de tabus, a Ruanda que, né, uma cortina esconde a Ruanda, né? Então vamos tentar tirar essa cortina, né, a entendermos bem então essa colônia, né? Já a discutimos, né, imensas vezes, né, tanto nesse trabalho como no trabalho espírita, né? Enfim, entendendo o que é a Ruanda, né? Então, um marco religioso cristão é Jesus Cristo, né? A Ruanda vem antes. A Ruanda vem antes de Jesus Cristo, né? Espíritos, não é? Trabalhadores, né, dessa Ruanda, né, estariam preparando, né,
preparando, cuidando, mantendo ordem, segurança, disciplina, né? A Aruanda, né, é uma colônia espiritual voltada a dar respaldo, né, para esse mundo, né? Então, o que é Aruanda, né? Pode-se dizer, né, que dentro de todas as tarefas, todos os missionários, tudo que se passa nesse planeta, não é? Bem, nós temos um plano, né, espiritual que organiza, coordena, né? Bem, Aruanda seria uma morada, vamos dizer assim, né, de espíritos que estariam cuidando do planeta, né? Na vez passada, eu tinha dividido as falanges, né? Os grupos, né? Tinha dividido em 8, né? Tinha dividido assim, né? Bom, vamos ver algo em comum aqui, né? As trevas. Lá no fundo, lá no miolo, não tem divisão, né? Então, as trevas em qualquer região, né, é a mesma coisa, né? Se tiver um coordenador, ele é o coordenador de tudo, né? Seja ele chamar de diabo, Satanás, Lúcifer, o que for, né? Mas, né, deve ter um coordenador maior aqui, né? Só que, né, aqui são delegações, né? São submundos, né? E aqui as esferas, né? 7 esferas para cima, 7 esferas para baixo, né? Agora divididas, né? Muito bem. Aí a base inicial, vamos dizer assim, né? Ela teria começado aqui, né, Luana? Então, como isso aqui a gente já viu, não é parte dessa aula, né? Nas aulas anteriores, por favor, vejamos os detalhes. E finalmente eu estou aqui, Aruanda, né? Quando Jesus, né, veio ao mundo, né, ele começava a formar um outro grupo, né, de trabalhadores no alto, né? Essa aqui é a colônia mais antiga e essa daqui aquela maior que estaria coordenando tantas outras, né? Essa aqui ficou conhecida como Legião de Maria, Aruanda. Por favor, os detalhes vejam nas aulas anteriores, né? Muito bem. O que interessa, né? Então, finalmente, para nós, em termos de trabalho, de Umbanda, né? Aqui no Japão, né? Vamos conversar? A religiosidade, né? Aqui no Japão, né? Vamos perguntar para um japonês, né? Nihon Zentai Shukyo ni toshite, né? Dochi kana? Dochiっていうか quantas tem? Nihon Shukyo. Shinto, Bukkyo, né? Bom, nós estamos falando de Shintoísmo, né? E budismo. É verdade, né? Basicamente, né? Então, o budismo é mais antigo, né? O shintoísmo veio depois, né? Perdão, o shintoísmo veio antes, o budismo veio depois, desculpa, né? Bom, as raízes, então, né? Agora, basicamente o shintoísmo crê no quê, né? Bom, o shintoísmo crê nos ancestrais, né? Divide os deuses por Deus da água, Deus do ar, Deus do fogo, né? Deus dos ventos, Deus dos trovões, né? Tem uma certa semelhança aí, né? Yansan, né? Bom, né? Oxum, as águas, né?
Já não tem uma certa semelhança aí? Você entra num templo shintoísta, até as cores, né, tem alguma coisa a ver, né? Preto, vermelho, né? Aí você entra, tem tronqueira, né? Porque tem sempre 2 Exu, né? Guardião ali guardando o templo, né? Interessante, né? Não tem alguma coisa a ver com a nossa Umbanda, né? Mas de onde está saindo tudo isso daí? Agora que é o mais interessante, vamos ver de onde está saindo tudo isso aí, né? E está saindo de um lugar só. Está saindo de Aruanda. Né? Porque a Aruanda reúne, né, os grandes magos brancos, né, que sempre trabalharam, né, nas falanges da nossa Umbanda, né? Então eles são, né, conhecidos como linha do Oriente, povo do Oriente, né, que é tudo a mesma coisa, né? Então esse grupo, né? Então esse aqui é um grupo de trabalho aqui, né? Então esses reis, magos, né? Esses magos brancos, né? Formam a linha de trabalho que nós conhecemos então desde a nossa Umbanda, né? Como linha do Oriente, povo do Oriente, né? Tá? Nós temos um espírito, né? Agora que a gente vai começar a entender muitas coisas, né? Nós temos um espírito que aqui no Japão, guardem esse nome, né? Nós temos um espírito chamado Shin-Ryo-San, né? Que espírito é esse? Shin-Ryo-San é o espírito responsável, não é, por coordenar o trabalho, né? Esses focos de trabalhos que estão ressurgindo, voltando, né? A enfrentar as suas missões junto, né, à comunidade japonesa, esses espíritos, né, aqui no Japão, né? Então Shin-Ryo-San, né, estaria num papel como o nosso Emmanuel, né, esteve lá no nosso Brasil, né? Então o Shin-Ryo-San para nós é o nosso Emmanuel, né? E Shin-Ryo-San trabalha, né, diretamente com o espírito que nós conhecemos aqui como o Dr. Nakamura. E ele ainda não nos permitiu revelar o seu nome quando, né, ele esteve na Índia, né? Porque ele era um monge hindu, né? Ele é um dos magos, né? Teria sido um desses magos, né? Esses magos brancos, né? Dr. Nakamura. Vamos fazer mais algumas associações aqui na nossa linha, né? Entre esses magos brancos, nós temos um espírito que nós acabamos conhecendo, né, muito, né, através dos livros, né, da psicografia, que é Ramatiz, né? Bom, Ramatiz está nos livros, né? Mas aqui no nosso trabalho nós tivemos né? Pai Jacó, né? Pai Jacó, né, teria sido também um desses magos, não é? Dentro dessas equipes, né? E querem ver uma outra curiosidade, né? Nessa linha de Pai Jacó, né, nós temos Pai João do Tibete, que é um outro grande espírito, né, ligado nessa linha, no qual, né, nós vamos também estarmos ligados, né? E depois nós temos um outro espírito aqui, né? Quem sabe está entre nós,
O que é que esses espíritos, né, têm em comum aqui nesse meio? Pai João do Tibete e esse outro espírito. O centro aqui dessa linha, né, tem uma coisa em comum. São espíritos voltados à cura. Ó que pista! A cura. Quem? Não. Vou dar uma pista. O doutor Nakamura está aqui, ó, né? O doutor Romano é um amigo dele. Pai Joaquim. Pai Benedito. Nossa, a intuição tá. Deixa eu acender uma vela. Ah, vocês não vão aceitar mesmo? Ó. Doutor Doutor Hans. Pronuncia melhor Martin, né? Não sei. Hans. Não sei. Hans. Falei? Não sei como que é. Pronuncia você. Hans. Né? Tá bom. Então, Dr. Hans, né? Na verdade, né? Dr. Hans, ele está dentro dessa linha aqui, né? Então, por isso que, né? Teve a sua última encarnação missionária, né? Entre os alemães, né? Por isso que o Dr. Romano, né, costuma dizer para nós, né? A gente está acostumado com o Dr. Romano, né? O Dr. Romano fala assim: na época que eu estava perdido, o Hans já comungava com Deus, né? Hans, né, era um missionário, né, na Alemanha, né, estava ali para ajudar, né, tudo que estava acontecendo, né, participou, né, na grande expiação dos alemães, né, na África, na Etiópia, né, acompanha ainda, né, aquele encargo, né, expiatório, né, dos espíritos alemães, né, que estão ali ainda espiando os problemas com os judeus, todo aquele período lá de guerra, né, enfim, né, não vem ao caso. Interessa para nós, né, gravar o nome desses espíritos, né, Ramatiz, pai Jacó, Dr. Hans e pai João do Tibete, né, que esses, e Dr. Nakamura, né, porque são com esses espíritos que nós estamos, né, entre outros tantos, né, aqui, a gente vai então ligar, né? Bom, essa comunidade de espíritos, né, nós vivemos, né, bom, ali no Oriente principalmente, né, então marraquinos, né, caldeus, beduínos, assinos, babilônios, hindus, árabes, japonês, chinês, mongóis, né, muçulmanos, judeus, tibetanos, né, e daí vai. Bom, esse quadro fechou, né? Deixa eu apagar, né? Por favor. Né? Muito bem. Né? Agora que nós já, né, vimos, entendemos, né, essa parte, né, abrimos mais, né, um lequezinho da nossa Aruanda, né, voltados então, né, nesse grupinho de espíritos aqui no Japão, né? Então agora já nos entendemos melhor, né, brasileiros, filipinos, o que a gente está fazendo aqui, né, por que a gente sofre tanto, né, tem que sofrer sem reclamar, né, né, resgate, né, muito bem. Então, a nossa linha do Oriente aberta agora como um leque, para nós entendermos, né? A linha do Oriente, então, sempre esteve presente dentro da Umbanda, né? Aliás, a linha do Oriente, aonde você ouvir trabalho de cura, né? A linha do Oriente vai estar presente. Dentro da Igreja Católica, me perdoe os católicos, né? Uma convicção minha, pessoal, né? Dentro de uma igreja evangélica, me perdoe os evangélicos, né? Porque eu conheço um pouquinho de Dr. Hans, né? E ele adora trabalhar nas igrejas evangélicas, dentro dos hospitais, né? Dentro do shintoísmo, taoísmo e tudo que é ismo aí, né? Enfim, aonde, né, há um trabalho de cura, essa linha está presente, né? Em qualquer parte do globo, né? Interessante, né? A nossa Aruanda, né? E esses grupos, né? Linha do Oriente, né? Bom,
Então vamos voltar, né, agora, então, aqui no nosso trabalho, né? Muito bem, isso todo mundo sabe, tem que saber, né? E aí quem não souber, né? Bom, aí nós temos 7 linhas, né? Não se preocupe com esse gráfico não, né? Eu só fiz, né, para mim explicar as linhas aqui no Japão, né? Então a nossa Umbanda, né, essa que nós estamos estudando, ela também teve a sua evolução, né? Então ela não surgiu assim de repente, né? Vários espíritos, trabalhadores foram organizando, até que em 1908, né, tivemos, né, o nosso Zélio, esse missionário, né, e surgiu a Umbanda tradicional, que é o que a gente vê, né, esse marco marca, então, né, o início de uma Umbanda, né, compilada, codificada, né, então, aí nós estamos hoje, né, continuando, estudando, entendendo, mas nós estamos no Japão, vamos entender a Umbanda no Japão, né? A Umbanda no Japão, né, tem um objetivo, é o mesmo que lá no Brasil, é o mesmo que em qualquer parte do mundo, né? Dar respaldo, socorro, né? Então, a Umbanda aqui no Japão, né, como que ela vai ser chamada? Umbanda. E qual vai ser a diferença, né? Qual vai ser a diferença da Umbanda praticada aqui no Japão com as Umbandas que a gente conhece? Qual que vai ser a diferença? Nenhuma. Por quê? Porque a Umbanda lá do Brasil, né, discute povo do Oriente, linha do Oriente. Não se aprofunda muito, mas porque também não é necessário e esses espíritos não têm o menor interesse de dizer quem eles são, né? Em alguns trabalhos um médico se manifesta lá, o doutor Carlos, né? O povo umbandista fica, bom, médico é médico, né? Então, tá na nossa Umbanda, é de Deus, né? Vamos trabalhar. Ai, doutor, vai seu trabalhar, né? Mas não entende direitinho, né? Agora nós entendemos, né? Nós temos esse compromisso, nós temos o dever de entender o que é que nós estamos fazendo, né? Com quem a gente está fazendo e por quê, né? Nós precisamos, né? Muito bem. Então, como é que ficariam as linhas de trabalho aqui no Japão? Isso eu estou perguntando para vocês, né? Como é que ficariam as linhas, né? Takahiro-san, né? Como é que ficam as linhas de trabalho da nossa Umbanda aqui no Japão? Ó, uma pista. Deu tanto trabalho para a espiritualidade organizar 7 linhas, por que ela vai mudar? Né? Vai ficar do mesmo jeito, é verdade. Né? Então, Oxalá, né? Oxalá, Iemanjá, depois Oxum, Yansan, Ogum, Xangô, Oxóssi. Xangô, o povo de trás vibra, né? Né? Vai ficar da mesma forma. Por quê? Né? Porque essas 7 linhas, o que ela representa? Né? Oxalá está representando
A fé, né? A confiança, né? Emanjar o sentimento maternal, né? Yansan, né? A disposição, boa vontade, perseverança, né? Força, mas no sentido, né? Eu quero, eu consigo, vai dar certo, né? Oxum, né? Oxum é mais uma mãe, as três são mães, né? As três mães, os três pais, né? Oxum, né? O compadecimento, né? Representado, né? O sincretismo, né? Então Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Ogum, né? Xangô e Oxóssi. Agora, né? Agora vamos ligar os espíritos nessas linhas, né? Vamos lá. Nós vamos ligar, né? O Ainu, né? Os Ainus vão ficar, então, aonde? Oxum, né? Vamos ligar? Agora, o senhor está carreiro, presta muita atenção, viu? Né? Então, eu vou escrever assim, né? Não sei se ficar correto, né? Ainu, né? Acho que é melhor Ainu mesmo, com I, né? Então, Ainu. Com I? Melhor com I. A gente fica habituado, né, ao alfabeto aqui no Japão, algumas coisas começam a ficar diferentes. Bem, então, agora, né, vamos voltar àquele período todo que eu descrevi, né, samurais, né, shoguns, né, onde que eles entrariam? Bom, vamos dividir os samurais, né? Nós vamos encontrar três tipos de samurai, né? Por quê? Nós temos os samurais, né, idealistas, né, lutando, né, pela honra, lutando pela ordem, pela justiça, né? Mas nós temos o samurai, né, defendendo o seu ponto de vista, né? Defendendo, né, alguém, né? A gente vai ter um samurai, né? Um samurai lá, né? Mais antigo, né? É um guerreiro, né? Meio sem orientação, né? Então, esse está no meio, né? Aí a gente tem um que é idealista e tem um outro que está indo para o lado errado, né? Tem um que está indo para o lado errado, tem um outro que está mais ou menos e tem um outro, né? Que isso não lembra uma linha de trabalho dentro da nossa Umbanda? Eixo, né? Espadado, né? Meio termo, né? De lei, né? E o pagão, né? Então, só que nesse grupo de espíritos, né? Samurai, então samurai, nós vamos encontrar, né, a maior parte daqueles espíritos que nós estamos discutindo, né, aqui, né, a maior parte deles, né, está no grupo de Exu. A maior parte, dividido em 3 linhas, né? Quer dizer, em 3 tipos, perdão, 3 linhas não, existe 3 linhas, existe 3 tipos, né? Tá? Muito bem. Só que agora eu vou, né, tem um outro samurai aqui, né? Esse samurai, né? Esse samurai, ele tem um comprometimento, né? Esse samurai é o guerreiro.
né? É que, né, simplificou-se tudo, né? Então, nesse tipo de espírito, né? Samurai, né? Mas esse guerreiro, né? Ele é mais atual, né? Eles são espíritos, né? Que bravamente, né? Lutaram, né? Lutaram sem um discernimento, né? De certo e errado, né? Mas lutaram bravamente, com honra, né? Lutaram por um ideal, né? Eles estiveram, antecederam o shogunato, participaram do shogunato, né? Aqueles soldados que bravamente lutaram, né? Mas só Deus para entender o coração da criatura, né? Então, eles foram considerados guerreiros, né? Tem a sua responsabilidade, tanto é que hoje um grupo desses samurais está reunido numa falange de trabalho que a gente vai conhecer e ter contato com ela, né? Então eu perguntaria, em que grupo será que eles entrariam? Eles entrariam aqui, ó. Então eles serão os nossos caboclos. Né? Então, os nomes com que esses espíritos vão se manifestar, né, na linha, né, dos Ainos, eu tenho quase certeza, né, pelo menos os primeiros, né, que eu tive contato, né, são, infelizmente, até agora são só 3 espíritos, né, que eu pude ter contato, não é? Eles preferiram adotar, né, o nome daqueles mártires, né? Eles adotaram o nome daqueles mártires, né? Por enquanto é cedo, não é, para mim colocar isso no quadro, né? Porque a partir dos nossos irmãos japoneses esse trabalho deve fluir naturalmente, né? Então, via de regra, nós teremos, né, 2 linhas básicas, né? A princípio do nosso trabalho de Umbanda, né? Junto aos médiuns, né? Principalmente japoneses, né? Porque eles estão melhor preparados para receber essas falanges de espírito, né? Então, quando nós estivermos num trabalho de caboclo, né? E manifestar Kobayashi! Salve, senhor Kobayashi! Salve suas forças! Né? E quando nós estivermos lá num trabalho de Exu, né? A Kobayashi foi um nome que eu pensei aqui, pelo amor de Deus, né? Tem nada a ver. E quando nós estivermos lá num trabalho de Exu, né? E se manifestar, né? Um Exu, vai Kobayashi. Aí, ó, o Kobayashi. Você fica esperando uma oportunidade. Tá bom, olha. Né? Tá bom. Só que esses espíritos, eles vão se manifestar, né? Com os médiuns, né? Com os médiuns que têm, né, a roupagem de palavra direitinho aqui, ou dominam, né? Não precisa ser médium de xenoglosia não, né? Para falar o japonês, né? Tem a roupagem de palavra, né? Conhece a língua, né? Vão manifestar esses espíritos, né? Porque eles vão se manifestar no idioma japonês, porque eles são trabalhadores para atender os japoneses, né? Não vai manifestar, né? Falando português, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Os Exu, boa noite, né? Mas existe idioma, no plano espiritual não, mas aqui precisa. E eles vão atender o, né, consulente japonês, né? Então nós, os grupos, vamos ter que nos adaptar, né, a ter no lar,
Kobayashi, salve! Né? Não sei se eu salve, né? Porque eu não sei falar japonês, né? Então não sei como fica, né? Mas vamos ver, né? Nós vamos participar disso. História de Umbanda aqui no Japão, né? E o Exu, nós já tivemos alguns contatos, né? Nós tivemos, né, um contato com o Exu principal, né, vamos dizer assim, Exu Carranca, né, é o Exu que cuida da segurança da nossa gira, né? E ele nos apresentou, né, um Exu japonês, né? E fiquei conhecendo a sua história, né? O seu Carranca contou a dele, né? Aqui no Japão, o que aconteceu, né? E também vi, né, a profunda ligação com esse grupo, né? E tudo que aconteceu e por que esses espíritos estão reunidos, né? Muito interessante, né? Então, somos compromissados com certeza, né? Muito bem, então por hora, né, essas duas linhas é que precisam ser entendidas, porque esses espíritos estarão se manifestando e a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, isso está acontecendo, né, na prática dentro dos nossos trabalhos. Senhor responsável, né? Nós temos um trabalho dentro da casa, né, que vem gatinhando, né, dentro, então, do atendimento, né, junto com esses espíritos, né? Então, eu havia dito que faz muito pouco tempo mesmo, né, esse ano, né, que nós começamos, né, na autorização desses espíritos, né? Então tem um grupo maior lá, né, havia colocado, né, Shinryo-san, né, abrindo, né, abrindo então, né, uma porta, por enquanto pequena, né, uma porta pequenininha aqui, nós estamos aqui, ó, né? Estamos aqui, né? Abriu essa portinha aqui, né? Para nós adentrarmos num ambiente, né? Que ele vai, né? Vai crescer, né? Aliás, ele não é assim. Perdão, deixa eu fazer ele na ordem certa aqui. Né? Vem para baixo, né? Porque nós estamos adentrando o ambiente das trevas, né? Aqui no Japão, né? Então nós estamos aqui, ó, ainda, né? Aí nós vamos nos adaptar, nós vamos vir um pouquinho para frente. Você está vendo onde você está, Nilson? Né? Aí mais para cá, né? Mais para cá, porque agora não adianta reclamar, porque agora ainda está bom, né? Ainda nós vamos nos acostumar, nos adaptar, nos preparar para depois. Já morreu já. Né? Sabe quanto tempo nós temos para isso? Só isso aqui? 3 meses. Ela não vai morrer. Não é 30 anos. É 3 meses. Né? Tá bom? Muito bem. Né? Eu vou explicar então, né, o que está acontecendo aqui, né? As trevas, né? As trevas. Que nas suas camadas, né? Aqui mais certinho, né? Esse período aqui, esse período todo aqui, é primeira e segunda camada para baixo, né? Aqui a gente vai começar então a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima se for necessário, né? Por enquanto nós estamos adentrando só no ambiente entre primeira e segunda esfera, né? Mas
O consulente, né? O consulente hoje que está adentrando no nosso trabalho, né? São principalmente os médiums. O consulente japonês, né? Os médios compromissados, né? Então eles são médios compromissados com toda essa tarefa aqui no Japão, né? Então nós estamos, esse comecinho, nós vamos então ajudá-los, né? O consulente que está chegando, na verdade, a maior parte dele, 90%, né, eles vão vir com a mediunidade, sim, abertíssima, né? E as frentes antagônicas estão trabalhando com tudo para impedi-los, né? Tanto a presença deles em adentrar o trabalho, como os médiums compromissados diretamente com essa tarefa. Somos todos compromissados com a tarefa de uma forma geral. Agora, aquele médium, por exemplo, que domina o idioma japonês, né? Aquele médium que domina o idioma japonês, né? Os nossos jovens que estão aprendendo na escola, né? Japonesa, né? Aqueles que, né, falam, dominam bem o idioma, né? Hatsui, né? Né, senhora? Né? A senhora, né? Maria também é uma companheira, enfim, né? Notem, né, que de uns tempos para cá, vocês têm recebido uma carga muito sugoi, né? Antagônica, mas as frentes socorristas, defensoras desse trabalho estão trabalhando, né? Mas há um grande respaldo para esses grupos, né? E isso, né? Por quê? Porque a espiritualidade, né, tem esse trabalho, é bom que a gente se conscientize a fim de que nós tomemos mais cuidado, né? E precisamos mesmo, né? Muito bem. Então, por enquanto nós estamos enfrentando esse ambiente, tudo está acontecendo, e esses médicos precisam ser mais firmes do que nunca, né? Notaram que alguns médios ausentes retornaram, né? Cadê os médios ausentes que retornaram? Tem um ali, ó. Né? Esses médios ausentes que retornaram, né? Bom, tem muitos, mas principalmente ligados, então, né, a um determinado trabalho, né? E vamos aos finalmente explicando, né, essa tarefa, porque que aqui na nossa casa em particular, né? Bom, tudo que eu estou falando aqui, né, acredito, sirva para todo e qualquer trabalho aqui no Japão, né? O espírito, por exemplo, né, da nossa querida Benedita, Dita, né, Rodita, né? Quem foi esse espírito? Cadê o Alexandre? Quem foi esse espírito? Quem foi a Rodita? Irmã velha, né? Espiritual alemã. Não é? Ela teria fazido parte, né? Porque o Dr. Romano conhece, né? Adolf Friedrich Fritz, né? Conhece a Benedita, que não era Benedita naquela época, né? Era uma Raja também, né? Só o Marquinhos sabe falar, né? Eu não sei, né, como que era o nome dela na época, né? Mas ela trabalhou também, né, naquela época, né? E assim como o Dr. Romano recebeu a missão de estar aqui, né, coordenando todo esse trabalho, né? Então, esses espíritos, né, Rodita, Pai Benedito de Aruanda, né? Todos os espíritos que nós estamos, né, conhecendo, Dr. Hans, Dr. Romano, Dr. Nakamura, né? Todos eles fazem parte desse grupo todo de espíritos que tem a missão, né, de conduzir uma tarefa aqui no plano espiritual. Claro que não se resume nesses dois grupos, né? Isso eu penso, né? É bom, né, para todos que estão aqui no Japão refletir um pouquinho, pensar, né?
se tudo que nós estivemos dizendo, né, estiver dentro do bom senso, de acordo, acredito que seja uma boa orientação para que nós possamos, né, nos organizar. Bem,